Vamos lá. Share screen. Então, vamos. Hum, Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho aqui que eu vou. Olha, conseguindo aqui. Eu acho que eu consegui. Vocês estão vendo aí? Tá certo? Sim. Não, então tá bom. Então vamos lá. Bem, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo Autodescobrimento de Joana, né, psicografia de Divaldo Franco. Joana, como sempre, né, nos alertando para as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? E aqui, nesse capítulo 9, ela começa, ela fala sobre viciações mentais, né? E ela vem com insatisfação. Essa questão de viciações, né, mentais, são os vícios, né? Aquilo que nós estamos viciados. Não vícios no sentido de que a gente conhece, né, no dia a dia, mas esse vício que a gente tem de, de manter determinadas estruturas em nós mesmos, né? Então, aquilo que a nossa mente, né, que o nosso ego, ele faz com que a gente permaneça no mesmo sentido, que a gente permaneça na mesma postura, naquela postura de insatisfação, né, de indiferença, de, de achar que somos pequenos, de achar que somos menos, de medo, de pânico, de terror, né? O medo, então, é algo que se a gente não souber lidar com ele, ele nos engole, né? Daí a depressão, essas doenças, né? Que, que alguns, né? Que infelizmente ainda hoje em dia, né? Muitas pessoas acham que é bobagem, mas não é. São doenças mesmo, né? Que a gente tenta, que muitas vezes a gente tenta, a gente quer, mas a gente não consegue sair dela. Então, muitas vezes a gente precisa de remédio, a gente precisa de outras coisas, né? E Joana, né, mais uma vez, como é a série psicológica de Joana, ela vem com o Carl Jung, né, a psicologia de Carl Jung, que é a quarta, que fala, né, da quarta, não é a quarta dimensão, não, eu esqueci o nome aqui agora. Que ele fala que a gente vai além, né, do espírito, além do corpo, né, que a gente pega o espírito. Então, daí Joana tem essa ligação muito forte com Carl Gustav Jung, né? E aqui ela vem com, no autodescobrimento, a primeira viciação mental, né, que são várias. Ela começa, então, com a insatisfação. Então, a gente tem sempre essa ideia, né, de que a gente está sempre insatisfeito com as coisas, né? E a insatisfação, eu achei até interessante, a Nilce está aqui, que não me deixa mentir, né, Nilce? Foi muito legal hoje, nós fizemos um estudo
desse livro, né, Emoções que Curam, é da Hermance Dufour, que é a psicografia de Vanderlei Oliveira. É muito interessante, né, quando a própria Hermance, ela fala, né, todas essas emoções que a gente teme, que a gente tem, que todos nós temos, ela vem e fala que essas emoções, elas existem, mas se a gente souber lidar com elas, se a gente trouxer, né, não é puxar a cadeira para ela sentar, não, mas se a gente trouxer essas emoções para mais perto e indagar com o aspecto de indagação, né? Essas emoções, elas mesmas, elas trazem a doença e elas mesmas têm a sua cura. Então, elas são capazes de nos curar. Por quê? Porque a gente introjeta, né? A gente percebe que essas emoções, elas não são maiores do que a gente. Quando a gente percebe que elas são maiores do que nós, aí sim, aí o corpo padece. Aí a gente adoece, né? E a gente começa então a perceber a nossa limitação. E Hermance Dufour, quando ela fala, né? Ela fala que, ó, no intuito de colaborar com essa iniciativa de gestar conteúdos reflexivos, façamos uma pequena lista de exercícios e aprendizados emocionais importantes na tarefa de melhoramento espiritual, a fim de que evitemos tropeços. Então, a insatisfação é uma dessas viciações, né? Tanto é que a insatisfação, se eu estou insatisfeita com determinada situação, eu vou tentar entender. Se eu tento entender o porquê dessa insatisfação, eu estou abrindo margem, eu já estou abrindo uma porta automaticamente, ou nem que seja uma frestinha de uma janela, né, para que eu comece a perceber o que que me leva à insatisfação. Por que que eu estou sempre achando ou me sinto sempre insatisfeita, né? Então, essa insatisfação, quando a gente questiona e ela, então, a gente é como se fosse um espelho, né? A gente se coloca diante da gente mesmo. Por que que eu estou insatisfeita, né? Então, a partir daí, o ego, né? Esse mecanismo do ego de fechar a porta, de manter-nos insatisfeitos, começa então a evadir-se. Esse ego começa então a evadir-se. Então eu estou procurando uma saída, o porquê. Então, se eu estou procurando uma saída, né, essa emoção, ou essa falta de emoção, essa insatisfação, ela passa a ter nela uma margem de inovação. Daí a insatisfação ser irmã da inovação. Porque eu começo a inovar. E como que eu começo a inovar? Aí eu começo a perceber que eu sinto a necessidade, é uma necessidade urgente de me reprogramar. Eu preciso refazer a minha mente. Isso é um processo rápido? De forma alguma, né? A gente vem ao longo de encarnação em encarnação nesse processo. Então, nessas viciações, né? Nesse atavismo, nessa mesmice. Então, Joana, ela vem com essa possibilidade da insatisfação, né? Ela vem como essas viciações, como uma viciação, que é um hábito que a gente já traz de longas e longas datas, mas esse é o momento, como eu sempre falo, né? É o momento certo para a gente iniciar, para a gente começar a abrir as portas, para a gente começar abrir, nem que seja essa fresta de janela, para a gente começar a observar o que está acontecendo comigo. Por que que eu ando tão insatisfeito? Por que que eu ando tão negativo? Por que que eu me deprecio tanto, né? Por que que eu acho que todas as outras pessoas são melhores do que eu?
Se eu estou tentando, se eu estou começando a observar, né, que essa acomodação está me incomodando, né? Então aí o ego ele já começa a perder um pouco esse espaço, porque eu estou tentando achar uma saída. E essa autodepreciação que me leva a uma infelicidade pessoal, que me faz infeliz, né? E que faz com que eu atraia até mesmo pessoas do mesmo nível que eu. Desculpa. Até pessoas insatisfeitas também. Então, o porquê que o meu relacionamento, os meus relacionamentos, atraem pessoas desse tipo? Eu não quero isso mais. Aí vem a vontade, né? Se você se autodeprecia, né? Se você é infeliz por causa disso, né? Então, você, se você não se respeita, se você não se gosta, se você, ou se eu, você, eu, né? Se eu não me gosto e se eu estou sempre achando que o outro é melhor, eu estou sempre supervalorizando o outro, se o outro tem valor, eu já conheço o sentido de valor. Se eu vejo que o outro tem valor, por que não eu? Porque eu acho que a minha sombra é muito maior do que a minha luz. Então, essa forma inadequada que a gente tem de introjetar, porque é uma forma inadequada. Porque se eu não gostar de mim, é aquela velha frase, né? Se eu não gostar de mim, quem vai? Né? Às vezes as pessoas gostam da gente porque a gente não se gosta. E quando você começa, então, a se gostar, você começa a afastar essas pessoas, né? Então, essa ideia de que todas as pessoas são do mesmo jeito, são iguais, né? Não são. Isso não existe. Cada um é cada um tem uma forma de ver, de visualizar, tem uma forma de encarar a vida, né? E essa máscara que todos têm, que muitas pessoas têm, que a gente tem, que nós colocamos em nós mesmos, a gente começa então a quebrar essa máscara. Essa máscara sendo quebrada, né? A gente tem uma autoimagem que a gente percebe, a gente se depara com essa autoimagem, né? É algo novo. Olha, eu sou assim, não. Você começa então a perceber que os limites existem. Esses limites, eles são a gente, os outros, a gente começa a perceber que esses limites não são os outros mais que colocam na gente, mas a gente que coloca esses limites na gente mesmo. Então, se eu tenho esse limite, então eu vou observar o que é bom para mim e o que não é. Eu tenho condições disso? Ainda não, mas eu vou chegar lá. Então, a partir do momento em que eu não entro mais nesse processo de autopiedade, de autopunição, porque isso é autopunição, né? Achar que eu não posso, que eu não dou conta, se eu estou agindo dessa forma, se o outro acha que eu não estou agindo de forma correta, é do outro. Se eu começar a perceber que se é o outro, não sou eu, né? Então eu vou transformar, eu vou essa lente que é defeituosa, que ela se mostra defeituosa para mim, eu começo então a me reencontrar. Então, a partir do momento em que eu começo a me reencontrar, eu vou meio que limpando, tirando aquele limo, né? Eu vou procurando um novo lugar. E esse lugar para mim é novo. O que que eu faço com ele? Eu estou tão acostumada com aquela situação que o ego vem, ele vira e mexe, ele vem cutucando, fala assim, ó, melhor continuar do jeito que tá. Fala, não, mas eu não quero isso mais. Aí você vê que tem uma novidade. É uma forma diferente de ver, de encarar,
de se ver, de se encarar. Aí você começa a tirar a sua própria máscara, né? Então, não adianta, né, a gente querer sair, a gente querer viajar, a gente querer mudar de cidade, a gente querer mudar de país, a gente, naquele momento ali, naquele lugar maravilhoso e tudo mais. Mas quando você cai naquela mesmice, você volta a ser aquele ser que você era e que você não quer. Então, não é o lugar. Onde você for, você vai se levar. E você se levando, você vai levar toda aquela máscara que você tem. Aí você começa a perceber que o problema não é o outro, que o problema não é o lugar, que o problema não é aquele espaço, o problema é você. O seu espaço interno está provocando uma situação de que você não gosta, que você não quer mais. Aí, quando a mente começa a ficar pronta, você começa a perceber que não só a insatisfação, mas todos os outros problemas, eles começam então a, igual pipoca, vai surgindo. Os problemas vão surgindo. Ó, tem isso. Aí a sua mente aberta, um pouco mais aberta, você começa a perceber e a ligar os fatores. Então, quando você começa a ligar os fatores, você percebe que as coisas vão ficando iguais, que as dúvidas que você tem, os questionamentos que você se faz e que você faz, que sai de você para fora, você começa a perceber que você aumenta a sua capacidade crítica. O seu senso crítico torna-se um pouco mais aguçado, né? E você então começa a avaliar: isso é bom? Isso é ruim? Isso não é tão bom? Isso eu quero? Isso eu não quero, né? Então você começa a ter esse discernimento. Você começa a separar o joio do trigo, literalmente. Você começa a se ver, olha, determinada situação eu não aceito mais. Eu não aceito mais e pronto. Se o outro não concorda, é o outro, não é você. Se a sua está, mas você não era assim. Não, eu não era, mas agora eu terei assim. As coisas estão clareando, as coisas estão se abrindo um pouco mais, né? Então, quando você começa a perceber, né, que a sua finalidade, que a sua existência, ela vai muito além, né, daquela mesmice, que aquela mesmice eu já cansei dela, eu não quero mais. Eu continuo caindo nos mesmos buracos. Então, eu vou sair desse automatismo, não é sair de uma vez. Isso ninguém consegue. Tanto é que a gente vem de encarnação em encarnação com as mesmas coisas, com esses atavismos todos, né? Então, à medida que meu campo mental ele vai se abrindo, né, as novas concepções, aquilo que eu vou adquirindo, vai se tornando um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu me sinto fortalecida. Porque eu tenho o quê? Eu tenho vontade, eu quero, né? Eu necessito disso. O passado, ele começa então, ele tem a sua bagagem, a insatisfação, ela é a mola propulsora para eu começar uma nova situação. Se eu achar que eu sou vítima, se eu me fechar, você realmente você vai se fechar e aquilo você não consegue se soltar. Então, quando você vai desenvolvendo a partir da memória. O que é isso? A Joana ela fala que vamos favorecer as novas aquisições psíquicas, favorecendo a memória que supera os lapsos. Então, aquele momento que eu lembro, aquela memória, nossa, eu agia dessa forma. Como que eu agi dessa forma tanto tempo? Por que que eu aceitei isso? Né? Então, a sua memória ela vai se abrindo. Então, essas cargas negativas, aquilo que
que te barra, que te bloqueia, que te faz menor, ela começa então a perder espaço. E você, o novo homem, o velho homem, ele vai deixando para lá, ele vai se afastando aos poucos. É claro que ele vai tentar voltar. Ele tenta voltar, mas você, opa, você está aqui, não vou puxar a cadeira para você, não. É coisa nova que eu quero. Então, o que que eu preciso? O essencial é ter coragem. Em primeiro lugar, é coragem. É você enfrentar a situação, a insatisfação, você perceber que aquilo não está legal para você, que não é o que você quer, e você então você realmente quer modificar. Como que eu vou me modificar, né? Então assim, nós vamos nesse processo, né, de reprogramação da mente, nós vamos modificando a minha mente. O automatismo é muito grande. Então, o que que eu consigo fazer? Eu preciso fazer com que aquela nova pessoa que eu vou conceituar, eu vou me reconceituar, né? Essa minha autoimagem, ela vai se tornar diferente, né? E eu vou reforçar isso com pensamentos positivos. Então, tá aí o pensamento. A insatisfação, se você modifica a sua forma de pensar, se você modifica a sua forma de agir, seu pensamento te direciona e você se torna corajoso, você percebe que você precisa sair do automatismo para mudar, aí a coisa vai começar a funcionar. E como que vai funcionar, né? Joana, ela vem e fala, vai funcionar da seguinte forma: a vontade na forma de dever para consigo mesmo. Então, eu preciso ter vontade ativa, isso a gente já sabe, né? Todo sábado a gente fala vontade ativa, né? Merecimento, né? Para uma aceitação. Então, vontade ativa. Eu preciso reestruturar o meu programa de vida. Esse programa de vida, ele é fácil? Não. Mas que programa de vida? Eu nem tenho um programa de vida. Então você começa a observar o que que você gosta e o que que você não gosta, o que você quer e o que você não quer. O que que você aceita e o que você não aceita. Como você se coloca, as suas atitudes, né? Isso tá legal? Se você age de um jeito, a sua intuição te mostra. Epa, tem alguma coisa, isso está me incomodando. Eu não estou satisfeita com isso. Por quê? Aí é cada um que vai fazer. Ele vai fazer esse processo de redescobrimento de si mesmo, né? E redescobrindo a si mesmo, você começa, então, a ampliar esse foco de luz. Você começa a ampliar o foco, essa emoção, né, com o ser, com o universo, aí você começa então a ter mais possibilidades de se conhecer, né? E você vê então a sua ligação é fortíssima com o cosmo. E a partir dessa ligação com o cosmo, a gente mantém essa conquista que vai nos levar ao infinito. E esse infinito, ele vai fazer com que a gente perceba que esse Deus externo, esse Deus criador, ele também me criou. Então eu tenho um Deus interno. A partir do momento que eu tenho esse Deus interno, eu vou então modificar a minha forma de enxergar e de viver. Então eu vou abrir as portas ao entendimento desse criador. Eu vou entender, vou começar a perceber esse universo. Porque a energia, eu vou entender a física, eu vou entender a questão, o meu espaço, né? Eu vou olhar ao redor, eu ocupo um espaço, e que espaço é esse? Aí, então, vem, né, o que Joana chama de psicologia da religião. O que que é isso?
Porque ela vem e fala, a psicologia da religião, ela vem com uma análise de cada um vai fazer a sua análise, são os recursos que você tem, o seu ponto de vista. Falar, o outro enxerga muito mais do que eu. Tá, o outro enxerga mais do que eu, mas eu estou começando a enxergar também, né? E eu não vou parar por aí. A partir do momento que eu tenho esse entendimento com o Criador, com o cosmo, aí eu venho na psicologia da religião, que é a minha fé. Eu tenho fé? O que que é a fé para mim? É a religião. Ela me sustenta aquela crença que eu tenho em Deus, né? Ela faz com que eu me torne um pouco mais dedicada, ela faz com que eu me torne um pouco mais caridosa. O que que essa fé ela desenvolve em mim? Que tipo de interesse espiritual eu terei, né? Então, a partir do momento em que eu tenho fé, eu vou me dedicar a alguma coisa, a alguém, e eu vou ampliar essa visão de mundo, né? Eu tenho esses interesses espirituais, eu sei que eu tenho em mim, então eu vou extravasar. O que eu coloco para fora, eu vou atrair, né? E assim, eu vou nas minhas buscas e nas minhas fugas. Por que que eu busco e o que que eu fugo, né? E eu tenho também os meus processos de medos e de conflitos. Eu gostaria de pedir, se alguém tiver com o telefone ligado aí, o som para desligar, por favor. Está dando um barulhinho. Então, Joana, psicologia da religião, eu vou observar a fé, porque eu já tenho uma conexão com o mais alto, né? A minha dedicação, eu vou me dedicar a quê? Eu vou ampliar o meu campo de visão. Eu vou ter interesses muito maiores. Eu vou começar a ver o outro como um irmão, não como um inimigo. Isso é fácil? Não, não é. Não é fácil isso, né? E nessas buscas e nessas fugas, os nossos medos e nossos conflitos, a gente começa a reprogramar a nossa mente, né? E o nosso subconsciente, ele se enche de quê? Ele se enche de forças positivas. A gente começa a perceber que. Só um minutinho, gente. Aqui tá certo. A gente começa a perceber que aquilo que era negativo, a gente consegue transformar o negativo em algo positivo. Essas emoções que a gente tem, que a gente acha que são negativas, elas são as formas, elas nos mostram. Elas são a pura essência da nossa própria cura, do nosso encontro, né? Do nosso ideal. Então a gente começa a observar quais são os legados idealistas que nós temos. O que que nós vamos deixar? O que que nós vamos construir? O que que nós vamos levar para o alto, né? A gente também, o subconsciente, ele se enche de quê? De esperança. A partir do momento em que eu consigo, né, observar, que eu consigo entender e perceber que essa esperança ela é muito mais fácil do que eu imagino, aí eu começo a mudar. E se eu começo a mudar, eu começo a observar a luz do amor, eu começo a perdoar, eu começo a fazer o bem, eu começo a ver o lado bom das coisas, das pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são tão boas assim ou que não se mostraram tão boas para gente, todos têm. A gente começa a ver a beleza nas coisas. A gente começa a perceber que o belo somos nós, o bom está em nós, o bem está em nós, e a gente passa isso para o mundo. Isso é amor, né? Então, novos critérios de avaliação, a gente começa a entendê-los, né? E a gente começa, então, a diminuir, a diluir
esses efeitos perturbadores. Eles existem? Eles vão voltar? Estão sempre cutucando, né? Porque o ego está aí, nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Então a gente tá, nossa, mas será? Aí quando você abaixa a bola, quando você começa a perceber que você é um ser passageiro, que a matéria, ela passa, ela é efêmera, e que o que fica é o espírito, você começa a entender o porquê das coisas e você começa a observar que a vida, ela vai muito além disso aqui. A gente se agarra, nós somos humanos, né? Então a gente se agarra ao físico, a gente se agarra à vida, porque é o processo natural. Se a gente não tivesse isso, né? Como que a gente poderia mudar? Porque a oportunidade que a gente tem de transformar, eu preciso desse corpo, eu preciso dessa mente, eu preciso dessas mudanças, dessas novas observações. Eu posso mudar? Posso e devo, se mudar for melhor para mim. Mas quem vai fazer isso? É o outro que faz em mim? Não. Eu é que faço. Se o outro não consegue se alterar, se o outro não consegue mudar, não consegue sair daquela máscara, mantém aquela máscara enraizada, já tem o formato do corpo, eu não quero mais isso. Então eu começo a adquirir novos critérios de vida. Então, a partir desses novos critérios, eu vou vendo o aspecto positivo. Eu vou observar que a vida ela é bela, né? E que eu preciso desses novos ciclos de experiência. Então, são novas experiências que vão me chegar, né? E eu preciso, então, preciso assim, nesse novo ciclo de experiência, eu vou adquirindo um equilíbrio muito maior. Como eu falei hoje, né? Eu brinco que a minha psicóloga, ela fala, Jaqueline, mantenha a moeda rolando. Empurra a moeda e deixa ela rolando. Às vezes ela vai tombar, mas observa, não deixa ela parar. Ela tomba, fica meio zonza, mas ela mantém, ela continua. E a gente vai subindo. Então, a gente perde com esse novo ciclo de experiências de equilíbrio, a gente vai tirando essas formas negativas da gente. Elas existem? Existem. Elas estão lá? Estão. Mas a gente começa, então, a ter um protagonismo diferente. Nós não somos mais inimigos de nós mesmos. E quando a gente começa a perceber que esse mundo, ele é um pouco mais amplo, ele é mais claro, ele é mais luz, que a nossa sombra ajudou a gente a chegar ali, que a minha insatisfação fez com que eu inovasse, que eu modificasse, eu não vou sentir saudades do que eu estava deixando para trás. Então, o passado eu já sei, o passado está lá, ele já foi. O futuro eu não sei. Então, eu vou viver o presente, né? O próprio nome já nos diz, presente. É um presente que nós temos. Então, nós temos tudo isso em nossas mãos. Então, eu tenho que assimilar isso, eu tenho que me alimentar disso, né? Então, aí vem a mente, né? Joana diz, a mente desacostumada aos novos compromissos, ela está desacostumada. Ela vai expressar lapsos. Então, a gente vai, como eu disse, a gente vai cair, mas o importante é a gente voltar. A gente perceber que a esperança é boa, que o bom é bom, que o belo é belo e que o bem faz bem. Que eu preciso perdoar para ser perdoado, porque eu também fiz muita coisa que eu não precisava fazer. Ou que eu fiz, tá feito, tá lá no passado. Então vamos começar. É o perdão. Primeiro, perdoe-se a si mesmo, né? Para que essas novas situações, esses novos fenômenos, essa nova vida, ela se faça presente e você permita isso, né? Que você não se abasteça por essas vibrações de pensamentos anteriores. Eles virão, mas você
modifica. Aí você, modificando esse pensamento, essa mente, você vai imprimir novas ordens. Você vai começar a perceber que você vai ampliar o seu entendimento. Então, a partir do momento que você amplia o seu entendimento, você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu subconsciente começa a ser impregnado por todas essas forças positivas, né? Então, você começa a perceber que a insatisfação, coloquei aqui, são as últimas coisas de Joana que eu achei assim, belíssimo. A insatisfação é a irmã gêmea do tédio. E você não quer mais o tédio, né? Nesse campo mental programado, com muita atividade a executar. É muito trabalho, né? Então, por isso a coragem, por isso a vontade tem que estar sempre ativa, né? E não encontra toda essa a insatisfação, né? Esse tédio, ele não vai encontrar área para se manter. Aí ele desaparece. Aí você começa a perceber que a insatisfação, a tristeza, ela se torna pequena e a gente consegue fazer com que ela fique pequena. Mas a gente só vai conseguir isso através de esforço nosso mesmo, né? Porque nós nos sentimos saturados do não, nós nos sentimos saturados do descontentamento com a vida, né? E aí, então, a partir desse momento em que a vida se mostra bela, que se mostra melhor, então eu tenho em mim um novo critério, um novo fenômeno, que é uma transformação, e assim ela se faz, né? Essa transformação, ela se opera. Então, Joana termina aí. E eu achei essas coisas aqui, né? Esses pensamentos, né? A insatisfação é a mãe de todas as mudanças. É só a gente começar a pensar, se eu estou insatisfeito, então eu preciso mudar. Aí a gente volta lá em Joana, né? O que que ela fala lá no comecinho? Eu vou voltar. Necessidade urgente de reprogramar-se. A insatisfação que não vem acompanhada com desejo de mudança não passa de reclamação. Então, se você só reclama, reclamar é clamar e mandar para o universo. Mas se você observa, se você reclama, se você observa que você precisa mudar, você deseja mudar, aí a insatisfação ela começa a perder caminho e você não passa mais a ficar na reclamação do dia a dia. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Então, por que que a gente vota, né? Por que que a gente escolhe outras pessoas? Porque a gente às vezes não está satisfeito com determinada coisa, a gente quer coisa nova. Então é muito simples, a gente já vive isso no dia a dia. E aí vem, né? Se você não gosta de onde está, mova-se. Mude, pois você não é uma árvore. Então você está na terra, mas você não tem raízes pregadas nessa terra. Então faça dessa terra motivo de mudança, uma revolução. Está insatisfeito? Mude. Vale muito mais arriscar e buscar o que se quer do que passar a vida inteira pensando que poderia ter sido e não foi. Então, tá aí o que Joana queria nos falar.